feliz. Feliz é o homem que em quaisquer circunstância em que se encontra, sente-se feliz. Filósofo Sêneca. Felicidade. Felicidade. Felicidade é seguir desejando aquilo que já se possui. Agostinho. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Contentamento. Você se considera uma pessoa que tem contentamento? Vamos descobrir no vídeo de hoje. E pesquisando sobre contentamento, eu separei aqui alguns significados. Uma pessoa que tem contentamento, ela é resiliente. Por que resiliente? Porque resiliência é a capacidade de se adaptar a qualquer situação e sair dela do mesmo jeito. Ou seja, o que vem de fora, os processos de fora, podem até machucar, podem até nos ferir, mas do lado de dentro eu continuo tendo a mesma visão, o mesmo propósito, a capacidade de superação. E essa palavra resiliência, ela vem da física. Olha o significado dela na física: capacidade de retornar à forma original após terem se submetido a uma deformidade elástica. No nosso senso comum, para uma forma mais comum, a gente vai dizer o seguinte: capacidade de se adaptar às mudanças. Então, uma pessoa que ela tem contentamento, ela tem resiliência, ela tem uma capacidade de se adaptar a qualquer situação, a qualquer ambiente. E uma pessoa que tem contentamento, ela está contente. Ela está contente nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria. Ela é contente em qualquer circunstância. E uma pessoa que tem contentamento, ela está alegre com o que tem. Ela não fica olhando para o que o outro tem. Ela não fica olhando para a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é melhor que a dela, né? Assim, ela tá satisfeita com o que tem. Tá alegre com o corpo que tem. Tá alegre com a saúde que tem. Tá alegre com os filhos que tem. Tá alegre com a casa que tem. Tá alegre com o esposo que tem. Então, essa pessoa que tem contentamento, ela não vive olhando para o que o outro tem, querendo a vida que o outro tem. Ela logo olha para dentro de si e encontra forças e sabedoria para lidar com o que já tem, com o que já possui. É alegre com o que já tem, com o que tem para hoje. E a pessoa que tem contentamento, ela tem gratidão. Porque uma pessoa que tem gratidão, ela só tem gratidão se ela tiver contentamento. Porque o que se entende como gratidão? O que é gratidão? Ah, Márcia, gratidão é quando alguém me dá alguma coisa, eu recebo algo de alguém e aí eu agradeço. Isso não é gratidão, isso é educação. Ah, Márcia, gratidão é quando no final do dia ou no início do dia eu agradeço, eu faço um agradecimento, isso é oração. Então o que é gratidão? Gratidão é um novo olhar para a vida, é como eu olho a vida como um todo. Eu enxergo a vida e até da circunstância ruim eu tiro algo positivo, ou seja, eu consigo ver bênção em tudo. Então, quem tem contentamento, ele tem esse olhar para a vida. A porta fechou, mas a pessoa consegue olhar para aquela porta fechada, ela consegue olhar além da porta fechada, ela consegue enxergar o propósito daquela porta fechada. E ela consegue continuar caminhando, mesmo que tudo não esteja bem. Então, essa pessoa começa a ver tudo de uma forma que é de gratidão, assim como Paulo dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus.
Então isso é gratidão, é um novo olhar como um todo. Não é só agradecer quando tudo tá bem, não é só ser grato só quando agradecer só quando as coisas estão dando certo. Não, gratidão é você ver até nas coisas erradas, que deram errado, até nas coisas que não deram certo, você vê ali algo bom, tirar alguma lição daquilo e você se torna grato. E a gratidão, ela tem vários benefícios, como ela libera serotonina no nosso cérebro, dopamina, ela gera prazer em nós. Então, logo quando eu decido ser grato, porque ser grato é uma decisão, ter contentamento é uma decisão, nós começamos a ter uma vida em Deus muito tremenda. Nós começamos a desfrutar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Mas nós só conseguimos isso se nós tivermos contentamento com aquilo que já temos. Então vamos lá? E para falar de contentamento, nada melhor do que falar sobre Paulo, que deixou grande exemplo de fé para nós. E uma das passagens que eu vou ler aqui é em Filipenses, no seu capítulo 4, no seu versículo 11, 12, 13. Eu vou estar lendo na Bíblia Linguagem de Hoje, porque eu achei a tradução dela maravilhosa, que diz assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em algumas Bíblias, em algumas traduções está escrito assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu gostei dessa tradução porque disse assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então esse é o segredo de Paulo. O contentamento que Paulo encontrou foi em Cristo Jesus. Ele entendeu que Cristo era suficiente para ele em todas as situações. Quando ele estava bem, quando as coisas estavam indo bem e quando as coisas estavam indo mal. Deus era suficiente para ele. Porque Paulo é aquele que orou 3 vezes pedindo ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o que Jesus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Paulo entendeu nos processos da vida que a presença de Deus era suficiente para a vida dele. Então esse é o segredo do contentamento de Paulo. Para ele ter esse contentamento, ele teve que entender quem era Deus na vida dele. Deus acima de tudo, Deus suficiente, Deus que ia estar com ele quando ele estava bem, quando ele estava na bonança, e Deus que ia estar com ele quando ele não tinha nada. Porque a presença de Deus supre todas as nossas necessidades. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ter contentamento. Hoje eu não tenho nada, hoje eu estou desempregado. Hoje eu estou passando por uma dificuldade, hoje eu estou enfermo. Mas a tua graça me basta. Hoje eu não tenho nada, mas eu vou me alegrar, eu vou me satisfazer, eu vou ter satisfação no meio dessa enfermidade, eu vou ter satisfação no meio desse desemprego, eu vou ter satisfação em meio a toda essa situação, porque eu sei em quem eu tenho crido. Essa satisfação, esse contentamento vem de conhecer em quem nós estamos e não em quem somos. Uma vez que nós conhecemos em quem estamos, as circunstâncias da nossa vida não vai interferir na nossa paz em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo tinha resiliência, essa capacidade de se adaptar em qualquer situação.
Então, nesse contexto, Paulo estava passando por um momento de dificuldade e ele disse, foi nos momentos de dificuldade, foram nos momentos de bonança, quando eu tinha até sobrar, que eu entendi que eu preciso ter contentamento, que eu preciso ter satisfação e entender que tudo é passageiro. Hoje eu tenho, mas amanhã eu posso não ter, mas e daí? A tua graça me basta. É isso que nós precisamos entender. Às vezes não temos contentamento porque não sabemos em quem estamos. E aí estamos preocupados com as coisas que estão vencendo, com as contas que estão vindo, com as situações ao nosso redor. Isso nos roubando a paz, nos roubando a comunhão com Deus, porque muitas das vezes não sabemos em quem estamos, em quem temos crido. E é isso que Paulo estava dizendo. Eu aprendi o equilíbrio entre ter e o não ter, entre o ter e ter em pouca quantidade. Isso não mudava quem era Paulo, ou seja, resiliência, passar para os processos, não mudar quem eu sou. Paulo não mudou porque passou pelos processos, ele continuou sendo Paulo, continuou obtendo a sua fé em Cristo Jesus, inabalável. Passou por açoites, passou por prisões, ele quase morreu, mas ele tinha contentamento. E se eu morrer, Paulo dizia, se eu viver, que seja para a glória de Deus, mas se eu morrer, que seja para a glória de Deus, e se tiver algum ganho nisso para Cristo, que seja feita a vontade de Deus. Isso é ter contentamento. Tudo que acontecer na nossa vida, ser grato, estarmos satisfeitos. E como viver satisfação e contentamento num mundo, numa sociedade onde pede tanto de nós, onde nos cobra tanto. O padrão de beleza que é cobrado, que a mídia apresenta, vemos mulheres adoecendo, mulheres que já são magras, são bonitas, ou outras mulheres que são um pouco gordinhas, que sofrem pelos ataques da mídia, que colocam um padrão de corpo que tem que ser. Coloca um padrão de vida que tem que ser, e as pessoas vão se perdendo dentro desses padrões. Mas quando nós olhamos para o padrão bíblico, para o padrão da palavra, nós somos libertos e alcançamos a plenitude em Cristo Jesus. O padrão que a mídia, que a sociedade impõe, não é o padrão que a palavra do Senhor nos impõe. E nós temos que estar firmes no padrão do que a Bíblia diz para nós, não o que o mundo diz para nós, não o que a sociedade impõe para nós. Nós temos que estar firmados na palavra de Cristo Jesus. Qual é o padrão que a Bíblia diz que eu tenho que ser? É isso que nós temos que entender. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ter contentamento. E olha o que a Bíblia diz acerca de como nós devemos ser. Hebreus, no seu capítulo 13, no seu versículo 5. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Olha o que Deus diz na palavra dele. Eu nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Então, é isso que nós precisamos entender. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que a mídia está falando, o que importa é o que a palavra de Deus diz sobre mim. Quais são os padrões que a palavra do Senhor diz que eu tenho que crer? E ela diz o seguinte, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, até porque a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o dinheiro. Então o que acontece? Eu preciso confiar no Deus que diz que jamais me abandonará. E quando eu entendo isso, eu tenho contentamento. Eu tenho contentamento, sabe por quê? Os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, mas eu olho para os problemas e enxergo esse versículo. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Provérbios, no seu capítulo 30, no seu versículo 8 e 9, diz assim, as palavras de Agur, diz assim, mantém longe de mim a mentira.
Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o necessário, o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Ou seja, Agur está dizendo o seguinte: sábias os pedidos de Agur. Ele está dizendo o seguinte: me dê um equilíbrio. Não me dê nem muito e nem pouco, me dê o suficiente. E quando a gente fala de contentamento, a gente está falando de suficiente. O suficiente para hoje. O suficiente para agora. O suficiente para o momento. Isso nos traz contentamento. Ou seja, nem muito nem pouco. Me dê o equilíbrio. É isso que nós precisamos ter. E em Deus, em Cristo Jesus, nós encontramos esse equilíbrio. Em Cristo Jesus nós encontramos esse domínio. Ou seja, nem muito e nem pouco. Só em Cristo Jesus. E um outro versículo para nós finalizarmos. Lucas, capítulo 12, no seu versículo 15, diz assim. Bíblia, linguagem de hoje. E continuou dizendo a todos. Quem estava dizendo? Jesus. Prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza. Porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que seja em muita quantidade. Ou seja, Jesus está dizendo: toma cuidado porque vocês andam medindo. Porque não é aquilo que a pessoa tem que define o que ela é. Não é. Não é o ter, é o ser. Então, no dia de hoje, essa palavra que eu deixo para nós. Contentamento. É a capacidade de nós nos adaptarmos a qualquer circunstância. E dentro dessa adaptação sermos contentes, sermos satisfeitos com o que temos para hoje, para agora, para o momento. Porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter planos, que nós não venhamos ter que ter sonhos, porque isso faz parte da nossa vida. Planejar, sonhar, isso querer ter metas, isso faz parte da nossa vida. Agora a gente não pode deixar que essas coisas nos roubem da presença de Deus. Nos roubam o que é essencial, o que é estarmos na presença dele. Então, estarmos contentes com o que temos, com o que somos. E olhar para o padrão do que a Bíblia diz que eu sou, do que a Bíblia diz que eu tenho que ser, o que a Bíblia diz sobre o corpo de uma mulher, o que a Bíblia diz sobre a mente de uma mulher, o que a Bíblia diz sobre as adversidades, o que a Bíblia diz, o comportamento das vestimentas, o que a Bíblia diz, não o que o mundo diz, o que a mídia diz, o que fulano pensa, o que fulano acha, mas sim olhar o que a palavra do Senhor nos diz. E quando nós olhamos para a palavra, ela vai nos direcionar para o contentamento, ela vai nos direcionar para as coisas de cima, e nós vamos ser em Cristo Jesus mais do que vencedores. Então, qual era o segredo do contentamento de Paulo? Ele descobriu que se ele estivesse olhando para o alvo, ele descobriu que se ele estivesse em Cristo Jesus, ele descobriu que ele encontraria forças para enfrentar qualquer situação. Então essa é a palavra para eu e para você nesse dia. Você não vai conseguir enfrentar toda a sua situação olhando para a vida do outro, seguindo os mesmos passos que o outro conseguiu para chegar lá. Você vai conseguir olhando para o autor e consumidor da sua vida, que é Jesus Cristo, seguindo os passos do Mestre. E tem uma frase aqui que eu anotei, que eu achei muito linda, de um documentário que eu estava lendo, que diz assim:
infelizmente, não controlamos o tempo. A injustiça, a maldade, a dor e a perda. Mas podemos buscar uma nova forma como pensamos e sentimos diante dos fatos. Ou seja, tem coisas que fogem ao nosso controle. Muitas coisas fogem ao nosso controle. Só que tem coisas que nós podemos buscar o domínio próprio. Podemos buscar um novo olhar e nos adaptar às novas situações do nosso dia a dia. Então essa é a palavra de hoje. Dá o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, compartilha mesmo. Se você compartilhar, outras pessoas vão compartilhar para outras pessoas e o canal vai crescendo. O meu objetivo nesse canal é levar uma palavra diferenciada, uma palavra fora da caixinha, uma palavra onde a gente vai conseguir ver com a visão mais ampla o que o Senhor tem para conosco. Então, compartilhe com seus amigos. Talvez tenha alguém que está passando por um momento difícil. E quando a gente se perde do contentamento, quando a gente para de olhar para a nossa vida e começa a olhar para a vida do outro, começa a querer desejar a vida do outro, o corpo da outra, eu queria ter um corpo assim, igual dela, e começa a fazer 1000 loucuras para ter um corpo daquele, e às vezes acaba até adoecendo. Você se espelhar em alguém é bacana, é legal, mas você querer ser, aí já é diferente, porque nós somos únicos. Você é você, eu sou eu. Então assim, aprenda a se aceitar, a se acolher, a se amar, a se respeitar, olhar para as suas virtudes, olhar para as suas qualidades, olhar para os seus defeitos. Quando você começa a olhar para você, você começa a viver tantas coisas boas, porque você para de olhar a grama do vizinho do outro, você para de olhar para a vida do outro, olhar o quanto você está crescendo, o quanto você cresceu em Cristo Jesus, enquanto você é capaz, o quanto você é bonita, o quanto você tem um corpo lindo, o quanto você é bonita do jeito que você é. Então é isso que nós precisamos aprender. Nós só vamos ter contentamento quando nós olharmos para nós e tirarmos o nosso olhar do que o outro tem e tirar o olhar das coisas daqui e olhar para as coisas de cima. Todas as vezes que os meus olhos estão nas coisas de cima, eu começo a ter contentamento. Por isso que Paulo dizia: eis que eu sigo para o alvo. O alvo dele nunca estava aqui. O alvo dele era Cristo Jesus. Era como se fosse uma corrida, Paulo dizia. Eu estou correndo uma corrida e o meu objetivo é chegar lá. Então é isso aí, essa palavra de hoje. Se você gostou, comenta aí, fala assim: Márcia, essa palavra foi pra mim, Márcia, se encaixou no que eu tô vivendo hoje. Deixa o seu comentário, que isso me ajuda muito, me deixa alegre, me faz entender quais os meios que eu preciso estar levando, que eu preciso melhorar. Então assim, agradeço muito a vocês e que compartilhem o meu canal, tá bom? Fiquem com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha oração de hoje, Pai, é para que o Senhor, Pai, tire de nós toda a ingratidão. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ser pessoas satisfeitas com o que temos. Satisfeitos com o que temos hoje, porque o futuro não nos pertence, o futuro está em Tuas mãos. Por isso, Pai, tira de nós toda a altivez, todo orgulho, toda a soberba. E nos ajuda, Pai, a ser mansos e humildes e aceitar o que o Senhor tem para nós. Pai, assim te agradecemos. Nos ajuda, Pai, ver a mão do Senhor em tudo, Pai. Ver a graça do Senhor nos momentos difíceis, no momento de adversidade. Pai, nos faz, Senhor, sermos pessoas que temos contentamento. Assim como Paulo, sabemos ter com abundância, mas sabemos também passar pelos momentos de adversidade e entender que em todos eles o Senhor sempre está conosco. Muitas das vezes, nos segurando no colo, porque não temos nem forças para caminhar. Muitas das vezes segurando em nossas mãos, porque às vezes parece que as adversidades vão nos arrastar e o Senhor vem e nos segura pela mão. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.